e vamos conversar neste momento com o Lênio Luiz Streck, jurista, professor de Direito Constitucional e titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Rio Grande do Sul, e da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Olá, Lênio Streck, bom dia, seja muito bem-vindo. Opa, bom dia. Lênio, vamos falar aqui inicialmente sobre o seu artigo, né, no site Conjur, 8/1/2023, o Dia da Infâmia, para não ser esquecido, entre aspas, nunca mais. E aí você empresta até esse nunca mais do filme argentino, né, o filme Argentina, 1985, de Santiago Mitre, que narra justamente a ocorrência do histórico julgamento civil dos líderes militares da ditadura argentina, né, com o Ricardo Darín, o brilhante Ricardo Darín, que vive aí o promotor, o Júlio César Estracera, que investigou e acusou aí os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica pelos crimes contra a humanidade cometidos aí em nome da segurança nacional e cujo filme acaba de ganhar o Globo de Ouro como o melhor filme estrangeiro. Eu queria que você falasse sobre esse seu artigo, onde você aponta aí os motivos aí pelos quais a gente acabou vivendo no último domingo esses atos de vandalismo, esse terrorismo. É isso, Streck, vamos lá. Pois é, duas coisas muito importantes. A primeira, todo o governo devia ter a tarefa, né, de assistir o filme do Darín, né? Eu brinquei com isso antes da eleição, que a primeira tarefa seria assistir 10 vezes sem direito a pipoca e nem brincar com o celular. Todos deviam assistir o filme do Darín, principalmente para aprender aquilo para que não se repita erros do passado. Veja, uma coisa muito simples, né? A história, ela nos dá lições, porque a história é uma ciência, é um fato. O Cone Sul, Argentina, Chile e Uruguai fizeram a lição de casa. Eles puniram os militares da ditadura militar e depois não mais se incomodaram com eles. Hoje está pacificada a Argentina e o Uruguai, estão pacificados. Nós, ao contrário, estamos conflagrados. Veja o erro que foi a nossa lei da anistia. Tem que ser dito hoje, né? Na época, eu e um grupo grande de juristas em 2011, nós fizemos um movimento, né? A OAB tinha entrado com ação no Supremo Tribunal para considerar inconstitucional a da anistia, porque não podia ter torturadores e tudo isso. No fundo, é aquilo que o Darín fez lá, que o Estracera fez. Tem que dizer isso, nós temos que ter coragem de nomear as coisas, os erros que foram cometidos, o custo disso, né? Antes da eleição, depois da eleição, depois da posse, dia sim, outro também fala assim, golpismo. Não conseguimos, a não ser até 2 dias atrás, um dia atrás, com a forte inserção do ministro Alexandre de Moraes e depois da pataquada toda, do desastre, da vergonha do dia 8, conseguimos finalmente tirar os acampamentos na frente dos militares, porque tinha militares acampados, familiares de militares. Não é possível que numa república isso aconteça. Então essa é a primeira coisa, né, que o filme do Darín, justamente premiado, nos mostra. Ter lições da história, do passado, para não repetir os erros. E a segunda questão é, de fato, o dia 8 foi o dia da infâmia. Por quê? Porque, para além dos Estados Unidos, em que houve um ataque
no Capitólio, aqui houve o ataque aos três poderes. Simbolicamente, isso é muito mais grave. Então, e ainda uma terceira questão é a origem de tudo isso. Lá atrás, quando a Lava Jato começou e fez tudo o que fez, grande parte da mídia, grande parte da comunidade jurídica e outros jornalistas e jornaleiros, juristas e jurados, que ali estava a redenção. Imagina um país ser redimido pelo direito penal. O direito penal é um problema, ele não resolve problemas, ele é um problema. Todos os países que tentaram fazer isso, como a Itália, foi um desastre. E nós fizemos essa espécie de neo-udenismo, um moralismo, achando que não precisava respeitar direitos fundamentais, etc. O resultado disso é que os outsiders entraram na política, substituíram os políticos. Eles queriam tirar os políticos fora porque achavam que a política era ruim. Sérgio Moro e companhia queriam fazer isso. Aí, sabe quem veio? Os de fora da política, os outsiders. E aí eles chegaram, o próprio Bolsonaro, que embora fosse um político, era um político tipo diferente, que não fazia meras conjunturas corporativas, e com 6 mandatos, e chega lá. E o resultado foi esse aí. Exato. Esse aí. E pior, só para registrar, para não deixar passar, existe uma infâmia também que está se fazendo, que está se comparando a prisão em Brasília com campos de concentração. Eu gostaria de ver uma reação da comunidade judaica, porque as pessoas estão sendo tratadas com o máximo da humanidade, com todos os direitos humanos. Imagina esse governo destratar alguém, as crianças, todos foram liberadas, todos os velhos, etc. Aí inventaram fake news e estão comparando. Tinha que prender o sujeito que comparar aquela prisão com os campos de concentração, porque é uma ofensa à comunidade judaica de tudo que aconteceu da Segunda Guerra Mundial. Poxa, essa comparação é uma infâmia também. Pois é, na realidade, sobre isso, a gente inclusive conversou há um tempo atrás, né, com vários especialistas nessa questão também, da aproximação, né, do bolsonarismo com essa comunidade judaica que está aqui no Brasil, e realmente é de se estranhar muito essa não realização de uma nota por parte da comunidade judaica. Né? Porque a gente sabe que existe a comunidade judaica extremamente progressista contra esse vandalismo, mas é de se estranhar mesmo, não é? Eu estou até procurando aqui, será que já soltaram alguma nota? Porque realmente cada comparação, a comunidade judaica, as associações, elas imediatamente fazem essa nota. É de se estranhar, Streck? Claro que é de se estranhar muito, porque isso é ideologização, inclusive, do político, do Holocausto, dos campos de concentração, o conceito de campo de concentração, poxa. E pior, gente da própria comunidade judaica entrando nessa. Eu vi post na internet de gente da comunidade judaica comparando as prisões lá do Brasília com não só os que não são da comunidade judaica, mas gente da própria comunidade. Eu estou aqui apelando para que a comunidade judaica venha a público e diga, de fato, há algum discurso oficial sobre isso, e se alguém da comunidade judaica autoriza esse tipo de discurso de comparação com o que está acontecendo em Brasília depois da tentativa de golpe.
com os campos de Exato. concentração. Era bom saber isso, né? Poxa, a comunidade judaica que se comunica tão bem com a sociedade, não é? Porque você quer uma comunicação melhor do que faz a comunidade judaica, e nesse momento a gente não está vendo assim obtuso, também obscuro essa questão. Quem é quem no meio dessa história? Olha, Streck, só para fazer justiça aqui, enfim, imediatamente a gente já puxou aqui algumas informações aqui na internet, só que o que a gente acha também é que demoraram para fazer a nota. Tem nota aqui, mas demoraram. Agora, foi no dia 8, né, o acontecimento, só no dia 10. Então, a CONIB, enfim, estou falando em relação aos atos e agora em relação à prisão desses 1.500. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, lançou nota repudiando comparações entre o momento político brasileiro e o nazismo, regime que exterminou 6 milhões de judeus na Alemanha. E ainda tem outras notas a respeito também dessa comparação. Mas e falaram, desculpe, falaram da comparação dos campos de concentração ou do nazismo? Olha, a instituição que representa a comunidade judaica no país afirmou que essas comparações, muitas vezes com fins políticos, são um desrespeito à memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes, e diz ter criado uma campanha educativa contra a banalização do período. Essa aqui, a CONIB, né? Agora... Mas veja bem. Vamos lá. Veja bem, eu queria uma nota específica que condenasse a comparação dos campos de concentração. O que esta nota quer dizer é que quando alguém da esquerda diz que há setores nazistas no bolsonarismo, é disso que eles estão tratando. Então veja, é ambíguo isso. Não está claro. Exato. E aí, bom, enfim, tem outras notas aqui também que a gente está podendo verificar, sendo tratado como os nazistas trataram os judeus. Aqui diz, vamos ver aqui, o bolsonarista preso. Enfim, agora é preciso realmente que seja esclarecido isso, que tenha um posicionamento mais claro em relação exatamente ao que você está falando, Streck. Agora, voltando aqui do campo de concentração, exatamente. Agora, essa comparação que você diz aqui no teu artigo, né? E nesse cenário todo, não se pode esquecer o doisladismo, a tese dos dois demônios, né? Enfim, muito tempo, e a imprensa também entrou nessa toada também, né? Esse foi um grande erro, viu? Esse foi um grande erro. Eu denunciei várias vezes isso, escrevi inclusive um artigo no O Globo, à época, dizendo que eu não aceitava, e os democratas não aceitavam, a comparação entre Bolsonaro e Lula na tese dos dois demônios. Porque o que era? Quando alguém criticava Bolsonaro, alguém dizia, mas Lula também. Quando alguém fazia uma crítica, etc., alguma coisa de Bolsonaro, aparecia outro e dizia, mas no tempo do Lula, mas o Lula, um descondenado. Isso foi sendo um patamar de ação. Então, houve um momento em que todos os gatos são pardos e você já não distinguia. E aí veio o segundo andar dessa tese. O doisladismo, né? O doisladismo, ou a tese dos dois demônios, tem um terceiro, tem um outro andar sobre isso, que é a polarização. Como se a esquerda polarizasse. Então, qualquer gaiato chegava na televisão, e ainda vai até hoje, diz assim, esta sociedade está polarizada. Diga-me para mim, olhando nos meus olhos, quem polarizou, quem botou em xeque as urnas eletrônicas, quem pediu golpe de Estado? E outra coisa,
Nós temos que, como nomotetas gregos, dar nome às coisas, né? Em grego, nomoteta é o dador de nomes. Os setores da imprensa, que todos os dias, ainda hoje, pregam intervenção militar, estão cometendo crime de incitação ao crime. A Jovem Pan, por exemplo, está sendo investigada ou investigada pelo Ministério Público de São Paulo por causa disso. Então, tudo isso é um somatório. Jabuti não dá em árvore. Muita gente ajudou a botar esse bicho no dia 8. O jabuti chegou em Brasília, frequentou os salões dos três poderes e fez como o pombo, né? Fez cocô no tablado, bicou nos dedos e esculhambou com as pedras e quebrou os vidros e furou os quadros. Quem levou o jabuti para lá? Quem pariu 8 de outubro? Nós sabemos os que estavam lá. Agora, quem financiou e quem incentivou, quem todos os dias disse palavras que levavam a isso, por exemplo, qual é o papel do general Augusto Heleno nessa história toda? Isso tudo tem que ser investigado. Uhum. Agora, Lênio, vamos destacar outro trecho aqui do seu artigo, que é preciso aperfeiçoar o sistema legal, a lei antiterrorismo, consertar alguns crimes, como o de prevaricação. É muito importante, é fundamental essa retificação. Eu fui promotor 29 anos e eu confesso para você que eu nunca consegui condenar ninguém por prevaricação. É impossível no Brasil fazer isso. Aliás, eu brinco aí, né? Estamos procurando há um monumento ao único cara condenado por prevaricação no Brasil nos últimos 50 anos. É um crime inócuo. Então, por exemplo, um policial que fica olhando as pessoas quebrarem coisas, ele comete prevaricação no mínimo. Aí, como é que a pena é de 3 meses, ou paga uma cesta básica e vai embora. Isso não é sério. Então, eu acho que o direito penal não resolve problemas, mas veja que você tem que ter algumas limitações na sociedade. Eu não uso celular no trânsito com medo de perder a carteira, ou seja, o direito penal tem um papel de prevenção geral. Uma lei que funcionou, por exemplo, é só perguntar para as mulheres, é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha fez com que diminuísse bastante o ataque às mulheres. Ou seja, algumas leis funcionam e muito bem. Então, nós temos que aperfeiçoar a questão da prevaricação e também temos que arrumar a própria lei dos atos terroristas, porque quando foi feita essa lei estava preocupada com a Copa do Mundo e tal, com ataques islâmicos e outras coisas. Hoje, agora, nós estamos tratando de outras coisas. Desculpa, te interrompi, Lênio. Não, é isso. Temos que aperfeiçoar, fazer uma grande comissão. Eu ajudei a fazer a lei do Estado Democrático de Direito, foi o máximo que a gente conseguiu fazer, e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Uma lei nunca prevê todas as hipóteses de aplicação. Brincando um pouco, quando os alemães fizeram a lei do Código Civil, não trataram do transporte aéreo, né? Claro, o avião não tinha sido inventado. A gente brinca com isso um pouco para mostrar que quando eu estou pensando numa lei, logo eu faço uma lei, eu não estou pensando, né? Se os alienígenas viessem amanhã, eu não teria lei para punir atos dos alienígenas, porque diz pessoa. O crime é cometido por pessoas, e alienígenas não são pessoas no sentido técnico. Como que eu trataria isso? É que a gente não pensa na invasão alienígena, né? Também não pensamos na invasão ao parlamento, ao Supremo. É que a gente nunca prevê esse tipo de coisas. Então, não temos ainda a bolinha de adivinhações. Agora, Lênio, a responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro, já se fala que é preciso prendê-lo.
É possível prendê-lo nesse momento ou não? Olha, nesse momento, ter elementos assim, quer dizer, o que precisa ser feito que ainda não foi feito? Um robusto inquérito que trata exatamente primeiro teria que indiciá-lo diretamente num inquérito que trataria especificamente dos golpes do dia 8, enfim. Isso faria com que se colhessem, né, os dados indiciários. Por exemplo, todas as declarações de Bolsonaro incentivando, ou que podem ser interpretadas como incentivos, esse conjunto de coisas, e também tem que pegar, tem que examinar os celulares das pessoas, e dele mesmo também, né, das pessoas que se comunicaram com ele, porque a gente não sabe o que tem dentro desse vasto mundo das comunicações. Se pegasse o telefone por exemplo, do Carlos Bolsonaro, ou do próprio Anderson Torres, que tem ordem de prisão, e ali, então eu respondo para você isso dizendo, em tese, sim, mas em tese você pode ser presa, eu também ser preso, em tese. Mas, concretamente, eu preciso desses elementos, porque é muito... um ex-presidente da República, e então ainda presidente, todos os dias falar em intervenção militar, e seus assessores falar em intervenção militar, deixar esse incentivo nas entrelinhas, e deixar que a notícia se formasse. Veja, por exemplo, aquela reportagem do Guilherme Amado, não sei se você viu, era importante até recuperar. Há uma reportagem do Guilherme Amado que ele mostra um vídeo em que o Augusto Heleno diz: ladrão não sobe a rampa. Lembra disso? Lembro sim, Streck, lembro sim. Então, veja, olhando aqui para mim, vamos pensar juntos. Se o Augusto Heleno era um auxiliar direto do Bolsonaro, o Bolsonaro ainda estava no poder. Tudo isso que aconteceu, isto não era parte exatamente desse plano que aconteceu no dia 8? Ora, claro que dá um trabalhão isso vai ter que ser, um caleidoscópio que tem que ser montado, né? Porque puxando um fio e seguindo, por exemplo, as comunicações. Eu acho que o segredo desse imbróglio todo está na palavra meios de comunicação, que os veículos de comunicação, celular, Instagram, Telegram, todos esses instrumentos, porque hoje as pessoas não ligam mais, elas passam um WhatsApp e fazem áudio. Tudo isso, com certeza, está dentro das memórias, que hoje você apaga algo disso, mas não adianta, porque fica. Acho que ali está o segredo para o indiciamento, e aí, claro, imediatamente, né? Não esqueça que por pouco não foi preso o Ibanez Rocha. Ibanez Rocha não está preso por detalhe, mas o seu secretário, o seu comandante estão presos, e Ibanez Rocha está afastado. Por quê? Porque o governo já viu indícios de que havia um plano, né? Golpista, né? Então para isso se estender até a cúpula do antigo governo, do ancien regime, do governo anterior, é um passo, né? Basta fazer essas costuras e descobrir ali
o fio da meada, né, como você disse. Exato. Bom, Lênin, a gente já está no finalzinho, mas eu quero, nesse final, que você avalie, né, como o governo Lula está lidando, né, com essa invasão. A gente tem a informação aqui do Estadão que cerca de 20 horas antes da invasão, né, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, dispensou por escrito o pelotão de 36 homens do Batalhão da Guarda Presidencial. Enfim, o pedido na sexta-feira, dia 7, o batalhão reforçou no sábado a segurança do prédio, no domingo amanheceu, enfim, sem essa guarda, né? Ficou só com apenas a guarda normal, ou seja, dentro do próprio GSI, ao que parece existe Estão ainda... soltos ainda? Na realidade, o que a gente... Não, na realidade, eles estão ali ainda no GSI, essas pessoas que autorizaram essa dispensa. A minha pergunta é por que ainda estão soltos, né? Ponto. Tá, muito simples. Muito simples. Sim, entendi. Se faz por escrito. Agora, o Brasil é incrível, né? O Brasil consegue fazer assim, ó, prevarica por escrito, conspira por escrito e escolta os terroristas para fazer um crime. O Brasil vai ganhar o prêmio Ig Nobel. Existe uma categoria, tem o prêmio Nobel e tem o prêmio Ig Nobel. O Brasil é recordista no prêmio Ig Nobel. Imagina a cena passando para todo o júri do prêmio Ig Nobel, né? Os terroristas. Primeiro mostra a dispensa dos guardas, da guarda, e depois mostra o escoltamento, né? De forma, e fazendo selfie com os terroristas. O mundo todo vai levantar e aplaudir de pé e dizer assim, nós temos que aprender muito com esse país. Realmente é infame a coisa. É inacreditável. E tem a cena, né, de um policial militar com um militar do Exército, onde o policial militar lá dentro estava falando, tá todo mundo preso, e o do Exército falando, tá louco, você tá louco, incluiria aí também, né, Streck? Por isso ajuda o prêmio Ig Nobel. Eu só queria, no final, eles tinham falado comigo sobre o caso Zanin, né? Sim. Nós tínhamos... Só um recado, né? Nós, no grupo Prerrogativas, no momento em que aquele vídeo apareceu, 150 membros do grupo Prerrogativas fizeram uma nota e acionaram a OAB e vão ser acionados as forças de segurança e tudo para o processamento desse. Isso faz parte da infâmia. Essa cena faz parte do Tratado da Infâmia. Ainda vai ter que ser escrito o Tratado da Infâmia Brasileira, capítulo 1, 8 de janeiro, né? E depois os subcapítulos, por exemplo, entrar dentro de um banheiro e fazer esse tipo de ofensa a um advogado é realmente absolutamente bizarro e infamante e tem que ser punido com muito rigor. Se aquela pessoa é um advogado, ele tem que perder imediatamente a sua carteira. O ofensor, o vândalo esse. Para quem não sabe, né, a gente nem conseguiu colocar aqui o vídeo, infelizmente, Streck, mas só para relembrar as pessoas, está circulando, né, nas redes sociais exatamente o vídeo onde o Zanin está sendo assim filmado por uma pessoa, está sendo filmado, o Zanin foi chamado de ladrão, ele estava escovando o dente, fazendo a higiene bucal, né? E chegou uma pessoa lá e começou... Agora tem justamente a imagem dele, porque tinha um espelho. Então tem a imagem dele, dessa pessoa que está agredindo o Zanin, né? Então vai ser fácil realmente já fazer as providências necessárias para justamente acusá-lo disso, hein, Streck? Claro. Dessa agressão. Do espelho essa é outra, né? O sujeito filma e se filma, o espelho denuncia ele. Quer dizer, o cara, antes de tudo, é um imbecil também, um idiota. Quer dizer, o cara é contra ele mesmo. Quer dizer, é uma coisa incrível. Mas eu quero
cumprimentá-los pelo trabalho que estão fazendo. Nunca a imprensa alternativa foi tão importante. Eu acho que contra a guerra cultural que se armou nunca foi tão necessário gente como o Brasil de Fato, o Brasil Atual, o Brasil DCE 47, para fazer um contraponto, né? Eu quero também, eu estou improvisado, eu estou atendendo vocês na praia, eu vim para o quarto e tenho obras no fundo, então eu estou absolutamente improvisado e eu pus o computador em cima de 2 travesseiros e uma caixa de torradeira. Veja como a televisão é fake, né? E estou aqui, e se eu tocar nisso aqui, os travesseiros caem e você sai do ar. E eu saio do ar. Mas foi ótimo. Eu estou vendo martelado aqui, mas eu também estou aqui na praia, estou aqui com obra aqui atrás também, no vizinho. Eu escutei no fundo uma serra. A serralheira, a parte de... A parte de serralheria era obra aqui, e a martelada é obra aí, mas tudo bem, o importante é que foi pro ar, viu? Exatamente. Vencemos. Exatamente. Tá ótimo, Lênio. A gente agradece demais aqui a sua participação e a gente conta com você novamente aqui no Jornal Brasil Atual, neste ano de 2023, com certeza. Um forte abraço para você, viu, Lênio? Sempre à disposição. Tchau, tchau. Um beijo. Teleouvintes também agradece essa presença, como você bem denominou, nossos queridos teleouvintes. Falamos aqui com Lênio Luiz Streck, jurista, professor de Direito Constitucional e titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, do Rio Grande do Sul e da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.